E o tema hoje à noite é segredos que edificam uma família de sucesso. Segredos que edificam uma família de sucesso. Você sabe que existem segredos que edificam um casamento, que edificam uma família, que consolida uma família. E nós temos que estar por dentro desses segredos, porque se nós não estivermos por dentro, ou se nós não estivermos atentos a esses segredos, nós podemos passar batidos e de repente a gente perder de viver uma vida plena de paz e alegria aqui na terra. Oh, meus irmãos, quantas pessoas perderam o sentido familiar? E quando eu digo perder o sentido familiar, eu quero dizer para você que essa pessoa perdeu o sentido da vida. Porque quando nós perdemos o sentido na família, quando a família não tem mais graça, quando o casamento se torna praticamente extenuante, cansado, então é um sinal que essa pessoa está perdendo o sentido da vida. Porque quando você perde os sentidos da vida sentimental, não tem graça. Você vê que quando alguém está sorrindo demais e é feliz, alguém diz, você está amando, né, fulana? Tem uma adagem, as pessoas dizem, fulano está amando demais, olha como ele está feliz. Ou seja, o sentido, a alegria, né, a força para se viver está nisso, nesses segredos que a gente precisa ter, na verdade, colocá-los em prática. E eu quero dizer para você que o segredo de tudo isso está desde lá, quando Deus criou os céus e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia relata que no princípio, no início de tudo, o Senhor criou o homem, e Ele criou a mulher, e Ele nos criou com um propósito. Qual foi o propósito? O propósito de realizar o seu projeto, ou o projeto dele aqui na terra, e esse projeto é constituir uma família. E na constituição de uma família, a Bíblia diz que Deus chamou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher para isso. Segundo o princípio da palavra, a família, ela é constituída por um homem e por uma mulher. Aí a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, por essa razão, o homem, ele deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Para se tornar uma só carne, esse mistério, para se conviver e para se viver, nós precisamos entender alguns segredos que nós vamos falar nesta noite, para se manter eles dois em uma só carne. Então, uma das primeiras coisas que você precisa entender, mulher, e uma das primeiras coisas que o homem precisa entender sobre a mulher, é que a mulher, ela foi criada para ser companheira mais especial que o homem pode ter aqui nessa terra. Olha, eu digo mais a você, nunca jamais Deus criaria algo para ser peso na vida do homem ou de uma mulher. Então Deus criou o homem para ser bênção na vida da mulher, e Deus criou a mulher para ser bênção na vida do homem. Deixa eu te falar sobre a questão da mulher. Olha que coisa tão linda. A escolha de Deus para o homem sempre foi o plano perfeito, sempre foi para contribuir para o homem com sucesso, com uma realização sentimental. Agora, por que eu digo isso? Porque Deus não criaria, ou Deus não daria ao homem uma mulher para ela ser peso. Deus não daria um homem a uma mulher para esse homem ser peso. Quando é que se torna peso? Quando a pessoa, ela não entende os princípios da palavra. E você vai entender quando é que seu casamento se torna peso,
Quando é que o seu relacionamento se torna peso, ou se tornou peso, ou o seu relacionamento está se esfacelando, porque você não está tendo vislumbre do que nós vamos te mostrar hoje à noite. Nós temos sempre um adágio por aí, que muitos homens chamam a esposa de dona encrenca. Olha, dona encrenca, lá vem dona encrenca. Cuidado, dona encrenca está chegando. Então tem muitos homens que eles nem percebem que eles estão profetizando uma maldição, uma destruição no relacionamento sentimental. E você precisa entender o que Deus vai te mostrar nessa noite. Então eu quero que você agora pegue aí onde você está a sua Bíblia, porque nós vamos ler alguns trechos da palavra para você entender o que Deus fala a respeito desta varoa, homem. Quero falar para os homens agora, desta varoa que você tem em sua vida. Como eu disse para você, Deus não iria criar jamais algo tão especial que se tornasse peso para você. Ele diz em Jeremias 29:11, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Ele diz assim, eu sei que pensamentos tenho ao teu respeito, como pensamentos de paz, para dar o fim que você deseja, ou seja, para você ser realizado plenamente sentimentalmente, para você ser realizado sentimentalmente e também em família. Então, Deus ele tem alguns conselhos para você, nesta noite, para você entender. Então, quem é a mulher na vida do homem? O homem precisa entender quem é a mulher na vida do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 18, o Senhor começa falando quem é essa mulher. O homem precisa entender quem é a mulher na vida dele, como a mulher também precisa entender o papel dela na vida do homem. Quando você entende, mulher, qual é o seu papel na vida do homem, quando você entende qual é o chamado seu aqui nessa terra, para ser essa mulher que nós vamos ler agora em Gênesis 2:18, quando você vai entender isso, você vai entender, eu sou demais, eu estou em um nível que eu não estou abaixo de ninguém. Olha só, Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Primeira coisa, o homem só não é bom. Diga a um homem aí que está perto de você. Eu vou dizer aqui olhando para Léo, não é bom que você esteja só, Léo. Deus tem algo para você, alguém para você. É uma mulher linda e especial. Então, não é bom que o homem esteja só. E quando o Senhor fala sobre não é bom que o homem esteja só, ele se refere ao homem e à mulher. Mas dessa feita eu quero falar sobre a mulher de Gênesis capítulo 2:18, onde o Senhor diz assim, far-lhe-ei uma auxiliadora. Eu não estou lendo na NVI. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Acho que é Almeida Revista Corrigida, não? Almeida Revista Atualizada, isso, é essa que eu estou lendo aqui. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra auxiliadora, tem muita gente que ela repele essa palavra. É porque soa assim no entendimento pobre que nós temos, a nossa cultura, a nossa língua, como se fosse alguém de nível inferior. Olha o que essa palavra auxiliadora significa. Auxiliadora, ela é ajudante. Sim, pastor, então, mas não é demérito para você. Essa palavra ela tem raízes no hebraico. O nome é Ezer, que significa nada mais, nada menos, aquela que dá força e que vence as batalhas. Aquela que dá forças para vencer as batalhas. Auxiliadora significa isso. Ajudante. Significa aquela que é protetora. Olha, mulher, como você é importante. Aquela que é defensora, na raiz do hebraico, essa palavra auxiliadora.
que a palavra é Ezer, mas ela é tudo isso. Aquela que dá força, que vence as batalhas, aquela que é protetora, aquela que é defensora, aquela que guarda e cerca o seu marido com proteção total. Por isso que tem gente que vem pé de galo, lá vem aquela que pega no meu pé. Você sabia que muitos homens não perderam a cabeça, porque tem aquela que é Ezer do lado dela, aquela que cerca, aquela que protege, aquela que olha, homem, abre os teus olhos. Eu tenho uma dessa. A minha esposa, graças a Deus, ela é a minha auxiliadora, ela é essa Ezer, ela é essa que protege, ela é essa que muitas vezes eu não estou vendo, ela está vendo coisas e que eu não consegui ver, mas ela abre os meus olhos. E que muitas vezes o homem diz que é ciúme, e não é ciúme, homem. A mulher, ela tem, sabe, um vislumbre muito mais aguçado do que o homem. E você precisa entender que essa auxiliadora, essa ajudante, ela é aquela que Deus te deu para te guardar, para te cercar, marido, para te proteger. Então, mulher, veja o quanto você é importante. A mulher nunca foi criada para uma função inferior ao homem. Quando a Bíblia diz que ela é auxiliadora, o Senhor está dizendo assim: tão quanto a força que você tem para vencer, tão quanto a pujança que você tem para vencer, essa mulher é a mulher que te inspira a você vencer, homem. Então, a mulher nunca foi criada para uma função inferior. A mulher, ela é um ser mais que maravilhoso para estar lado a lado do seu marido. A mulher também, ela recebe uma outra característica. Qual é a outra característica que essa mulher recebe? A de idônea. Lá em Provérbios 31 fala sobre isso. Ela é uma mulher idônea. A mulher, ela recebe essa característica de idônea, e que quando a gente vai buscar na raiz, lá no hebraico, o que significa essa idônea? Essa palavra idônea é neged, e quer dizer aquela, olha mulher, que coisa tão forte, olha marido, o significado dessa mulher, da esposa. A idônea, ela é nada mais, nada menos do que aquela que corresponde, aquela que é apropriada, aquela que é capaz, ela é apropriada para estar do seu lado. Olha o quanto a mulher é importante. Olha essas características, esses adjetivos que ela recebe. Ela é idônea, ela é simplesmente aquela que corresponde. A mulher também, ela recebe a característica, sabe, de ser aquela que corresponde, que inspira, que é capaz, que inspira e deixa o seu marido, na verdade, com a cabeça centralizada. A mulher, se mulher de verdade, ela é simplesmente aquela que corresponde ao chamado que ela tem ao Senhor. E eu quero dizer para você que no feminismo é pregado que sujeitar-se ao marido, no feminismo é pregado que se sujeitar ao esposo é ser capacho, é ser capaz. Então, essa tem sido uma cultura do mundo que tem sido desenvolvida, e não tem nada a ver. Sabe que eu sei que do mesmo que existe muito machismo também. Quando o homem não entende o que é a mulher, porque a Bíblia diz que o homem é a cabeça do lar. Então tem homens que entendem que a mulher simplesmente ela é um ser qualquer na vida dele. Ela foi chamada para me ajudar, ela foi chamada para ser, sabe, aquela que quebra meu galho, que me ajuda.
Então, o machismo, muitas vezes, impregnado na mente de muitos homens, faz o homem não reconhecer quem é essa mulher. Mas a Bíblia, ela vem para detonar com machismo e feminismo. A Bíblia vem para trazer orientação, direção. Quando a Bíblia ensina qual é o papel brilhante na vida do esposo, o homem, ele entendendo isso, ele vai honrar a esposa, ele vai amar a esposa, ele vai proteger a esposa. E quando a Bíblia ensina isso e a mulher entende o que é isso, meu irmão, tudo vai fluir de uma maneira tremenda. A Bíblia ensina qual é o papel brilhante na vida, o seu papel, mulher, na vida do seu esposo. E quando se entende isso, queridos, quando o casal entende o que é ser marido e esposa, eles vivem a vida comum no lar com sucesso. Mas sucesso a dois, não é um tendo sucesso e o outro ficando olhando o outro ter sucesso, não, são os dois juntos. Agora deixa eu te dizer, a família, ela é constituída por Deus através de um casamento, como eu disse para você, entre um homem e uma mulher. E isso implica em responsabilidades, isso implica em compromisso, e compromisso eu posso até dizer, compromisso de sangue e de laços íntimos, entranháveis, que não é apenas algo emocional, não é simplesmente algo emocional, mas são laços íntimos, entranháveis, e eu quero dizer para você, um compromisso de responsabilidade até de sangue. Quando o homem, ele entende que sua esposa, ela é presente de Deus, e que esse alcançou a benevolência do Senhor, esse marido, ele amará a sua esposa, ele valorizará a sua esposa, ele pesará a maneira de viver a vida comum do lar, sem violência, sem violências e sem maus tratos. Casais que entendem que qual é o papel de cada um no lar, esses casais, eles têm mais estruturas emocionais, eles têm mais estabilidade emocional para vencer, para conquistar, eles conseguem viver uma vida de harmonia, eles sonham juntos, mas eles também realizam os seus sonhos juntos. E é isso que nós precisamos aprender. A igreja do Senhor precisa aprender esse papel de marido e mulher. O papel do marido é proteger aquela que o protege. O papel do marido é proteger a mulher, que ela também protege esse marido. A Bíblia diz em Efésios 5, 25 e 26, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então o Senhor está dizendo, marido, não tem outra alternativa, ame, suporte, procure viver a vida como no lar, amém? Procure viver. Em Efésios 5, 25 diz, para que você vai amar, você vai se entregar por ela? Para santificá-la, tendo-a purificado. A Bíblia fala muito lindo, que essa parte de Cristo por nós, que Ele amou a igreja, Cristo amou a igreja, Cristo se entregou por ela, assim como o esposo tem que se entregar pela esposa. Como assim? Amando. Então quando o Senhor diz, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar, mediante da água, mediante a palavra, ele diz, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas antes santa e inculpável. Da mesma forma, o marido deve amar, cada um deve amar a sua mulher. Como quem? Como o seu próprio corpo. Você maltrata o seu corpo? Não maltrata. Então quando a gente entende tudo isso, meu amigo, a Bíblia diz, quem ama sua mulher, ama a si mesmo. E a gente sabe que quantas pessoas têm esfriado no relacionamento, quando ele não entende, o marido não entende quem é a esposa.
Quando a esposa não entende qual é o papel do marido. Porque eu sei que muitas vezes as famílias têm se esfacelado, se destruído, né? Tem criado muitos problemas quando eles não entendem isso. Quando a mulher não entende o que é a submissão ao marido, e quando o marido também não entende o que é, qual o papel da mulher, essa adjutora, essa mulher idônea, essa mulher auxiliadora, que ela é tão importante na vida do esposo. E quando a mulher compreende quem ela é no casamento, qual é a poderosa importância que ela tem, a poderosa importância que ela tem, ela vai saber se colocar claramente no seu lugar, sem nenhuma resistência. A submissão em amor. Queridos, fala a verdade, olha para mim. É difícil se submeter quando você ama? Não é difícil. Não é difícil você se submeter quando você ama. Por isso o marido tem que entender que ele tem que plantar amor. Ele tem que regar a cada dia. Ele tem que, assistenciar a esposa. Ele não tem que ter a esposa como aquela que é simplesmente aquela que é a serviçal dele. Não. Quando o marido entende que ele tem que amar a esposa e tratar bem, cuidar da esposa, e a esposa entende isso também, que ela tem que se submeter em amor, entendendo qual é o papel dela. Meus amados, esse casamento só tem, uma saída: ter sucesso. Dá tudo certo na vida do casal. Agora, preste bem atenção. Quando o marido sabe discernir a importância da mulher em sua vida, ele valorizará a idônea que Deus o presenteou através da benevolência, pois ela é simplesmente aquela que corresponde, aquela que é apropriada. E quando o marido não corresponde à sua mulher, sabe o que acontece? Ele não falha com a mulher, ele não falha simplesmente e quebra os votos do altar, não. Ele simplesmente, esse marido, quando falha com a sua esposa, ele falha com Deus. Por isso eu digo para você, marido, é responsabilidade do marido ser esse protetor, esse guerreiro de sua esposa. E eu quero dizer mais para você: tudo passa, marido, tudo passa. Tem homens que acham que vai continuar o boizinho de todo o tempo. Ah, pastor, eu vejo caras que parece que não amadurece. A mentalidade, aquela mentalidade que quer viver a vida do solteiro. Querido, quando a gente casa, a gente tem que ver a mentalidade de casado. O marido tem que se doar, tem que se entregar para a sua esposa, como a esposa também tem que se entregar, se doar para o marido. Tem coisas que você vai precisar renunciar, homem, para agradar a sua esposa. Como tem coisas, mulher, que você vai precisar renunciar para agradar o seu esposo. Você não é a protetora também? Então, se você é essa protetora, você precisa entender que quando você está quebrando o princípio da submissão, e quando você se insurge contra o seu esposo, quebrando princípios, quebrando muitas vezes até, eu posso dizer assim, a ordem no relacionamento, então você está se insurgindo contra Deus, e isso é difícil. E eu vou dizer mais uma coisa para você, porque tem casais que pensam o seguinte: tem casais que envelhecem e têm uma mente infantil. Ah, qualquer hora se não der certo eu me separo e arrumo outra. Qualquer hora se não der certo eu me separo e arrumo outro. Eu quero é ser feliz. Ninguém vai roubar a minha felicidade nessa terra. E aí a pessoa, por imaturidade, arruma outro. Daqui a pouco não dá certo com aquele outro, já arruma outra, não dá certo com aquela outra, já arruma outro, não dá certo. E a vida fica assim, a pessoa embolando de mão em mão. Meus amados, é isso, isso acontece quando casais não se submetem à vontade de Deus. Quando o homem não reconhece o papel da mulher, a importância da mulher. Quando a mulher não reconhece a importância do marido. E o casal precisa entender que tudo passa. Aquela que hoje você não valoriza, marido, vai te fazer falta no momento que você mais precisar.
E muitas vezes é no momento da velhice. O peso vem na velhice. Gente que quer viver a vida de solteiro hoje e brinca com a vida sentimental e fica, pula para lá, pula para cá, pula de galho em galho, termina no finalzinho, na hora que mais precisa, sendo escanteado. E quando eu falo isso para os maridos, eu falo também para as esposas, porque tem muita mulher que, em vez de cumprir o seu papel, como o Senhor está dizendo, como idônea, como auxiliadora, como essa mulher prudente, a que edifica a casa, ela está brincando com o sentimento, ela está levando a vida, deixa a vida me levar. Amados, o casal tem responsabilidade de ambos cuidarem do presente benevolente de Deus. Vamos para Efésios 5, 31 a 33. A Bíblia relata que quem encontrou uma esposa, encontrou a benevolência de Deus, a bondade de Deus. Isso também é para a mulher, que encontra um esposo, que encontrou a benevolência. A gente precisa ter muito cuidado numa coisa. Às vezes, quando a pessoa é solteira, ela ora, ai Senhor, eu quero uma esposa. Ah, meu Deus, eu quero um esposo. E quando de repente alcança aquele objetivo, essa pessoa, ela começa a desvalorizar o presente de Deus. E quando você desvaloriza o presente de Deus, você se relaciona com outras pessoas, a ponto que você fere o presente de Deus. É a esposa que fere o esposo que fere a esposa. É a esposa que não quer abrir mão de coisas, como o esposo também não quer abrir mão de coisas, e que um está ferindo o outro, um está maltratando o outro e nem percebe que isso vai levar o casamento a uma bancarrota, isso vai levar seu casamento a uma falência, a uma destruição. E casamento é renúncia, todos os dias. Eu costumo dizer que casamento é como arte. É um quadro que você coloca diante de você. Todos os dias você tem um detalhe para acrescentar naquela pintura, para que aquela pintura fique mais linda, para que aquela pintura fique mais, sabe, aquela coisa vislumbrante, que todos olhem e que coisa linda. O casamento é assim. Cada dia eu tenho que trabalhar no meu relacionamento. Não é fácil. Tem hora que eu faço raiva a ela, mas tem hora que ela me faz raiva. Mas as nossas diferenças em detalhes não nos faz tomar decisões destrutivas, porque nós estamos cuidando do presente, da benevolência de Deus. É isso que o casal tem que entender. Efésios 5, 31 a 33 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Olha que coisa linda. Deus não deixa ninguém escapar, fugir da responsabilidade. Quem ama, trata bem. Amém? Quem ama, trata bem. Então, quando a Bíblia diz, ame a sua mulher, marido, ou seja, você consegue fazer isso por amor. Com amor você tem que tratar bem. Esposa, se você ama, você trata bem, você respeita. Quantas mulheres e esposas têm perdido o respeito pelo marido? Meu Deus. E às vezes essas pessoas pensam que simplesmente elas estão se rebelando contra aquele homem, ou o homem se rebelando contra a mulher. Não, é contra Deus. Quando você quebra esses princípios de amar, de tratar, você se rebela contra Deus. E o mundo está cheio de pessoas com crise sentimental. Por quê, pastor? Porque estão quebrando esse princípio da palavra. Quando eu não trato minha esposa bem, quando eu não cuido da minha esposa, quando eu estou, sabe, trato ela de qualquer jeito, quando eu não, é um descaso, para mim é como se fosse aquela cadeira que está ali, passo, entro, saio, é como se não existisse ninguém na minha vida. Eu estou, queridos, maltratando, e eu estou quebrando o princípio. E quando você não trata bem, quando você não pratica o princípio da palavra, você vai ser quebrado pelo princípio. O que é ser quebrado pelo princípio? Você vai atrair maldição naquela área. E aí eu disse para você, quantas pessoas estão vivendo em crise sentimental? Não dá,
está com um hoje, amanhã está com outro, e muda, e muda, e muda. Essa pessoa, ela não consegue ser feliz. Sabe por que não consegue? Porque ela precisa, primeiro, ela precisa olhar para a palavra, o que é que a palavra diz? E dizer assim: eu vou viver esse princípio, eu vou me submeter. Não é fácil. O homem também tem o lado dele dizendo, também não é fácil, mas tem que haver renúncia para o Senhor. Você entendeu o que eu quero dizer? Quando você é um cristão, quando você é uma pessoa que busca a vontade do Papai do céu, então você vai viver esses princípios da palavra. E o viver que você vive na carne, já era. Você vai viver para o Senhor. Aí tem que renunciar. Aí é quando às vezes a gente escuta a esposa dizer, ah, meu Deus, me dá paciência. E aí é quando a gente vê o homem dizendo, meu Deus, me ajuda a suportar, porque sinceramente, dá vontade de jogar tudo para cima, mas eu tenho que suportar. Poxa, nós não podemos medir o nosso relacionamento de sucesso pelas as indiferenças, pelas crises. Não, nós temos que analisar o que é bom, trazer à memória aquilo que edifica, trazer à memória as boas qualidades que aquela pessoa tem. Ela tem defeito, eu tenho defeitos, a minha esposa tem defeitos, mas sabe o que nos faz viver juntinhos? É olhar para as virtudes. Tem hora que eu sou chato, pé de galo, chato, tem hora que eu sou um pouquinho meio durão, e ela sabe disso, mas ela já aprendeu que o princípio da palavra, quando ele é obedecido e não é quebrado, me faz viver uma vida de paz, um relacionamento de paz e alegria. Então, meus amados, você pegou essa base. Quero dizer uma coisa para você: existe um papel do casal na família. Provérbios 24, 3 e o versículo 4 também nos dá uma direção sobre isso. A Bíblia diz que com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida a pessoa. Com a sabedoria eu construo a minha casa. Então eu tenho que ser sábio, como a Bíblia diz, em toda maneira de viver. Na hora de renunciar, eu tenho que renunciar. Na hora que é preciso eu ficar calado e morder a língua, eu tenho que morder a língua e ficar calado. A Bíblia diz que quando você tem controle nas suas emoções, e que você consegue, na verdade, ter uma resposta branda, você desvia o furor. E isso é construir, como diz aí em Provérbios 24, 3, a sua casa com sabedoria. Você vê que quando existe a gritaria, meu amigo, já era. Casamento, já era. A Bíblia diz, Provérbios 15, versículo 1, que a resposta branda desvia o furor. Isso é construir seu relacionamento, consolidar seu relacionamento com discernimento. Com sabedoria se constrói a casa. Eu vou analisar, eu vou ver, eu vou ter um discernimento. Será que essa amizade que eu estou tendo com esse meu amigo, será que essa amizade que você está tendo, mulher, com essa sua amiga, constrói sua casa? Você está tendo discernimento que uma amizade em que ela entra no relacionamento, e que o relacionamento começa a ficar um relacionamento cheio de contendas, de briguinhas, de desentendimentos, isso é uma destruição da casa, do lar. Então existem coisas que a gente tem que abrir mão para ser feliz. Eu abro mão de coisas que muitas vezes, aparentemente, me faz bem. Relacionamentos e amizades que não são boas amizades. Corta isso. Colocar na tua vida, dentro da tua casa, coisas que você sabe que não agradam. E a Bíblia diz, com sabedoria a casa, ela é construída, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Os cômodos. Como estão os cômodos do seu coração? Muitas vezes os rancores, mágoas. Isso cada dia
São coisinhas pequenas que acontecem no relacionamento e vai se guardando debaixo do tapete. São os cômodos em que você está enchendo esses cômodos de coisas que isso está somando para uma destruição no relacionamento. E a gente precisa ter muito cuidado, que o casal precisa ter transparência e ver que aquilo que está destruindo tem que se abrir mão disso. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Se eu vejo que tem algo que está destruindo meu relacionamento, eu tenho que abrir mão disso, amados. Se eu vejo que tem coisas que eu estou fazendo que não está construindo meu casamento, abre mão disso. Se eu tenho uma fissura por estar nas redes sociais, lidando com mulheres, como se não fosse nada demais, a esposa fala e o cara, não vejo nada demais, é minha amiga. Tua amiga é tua esposa, cara. Imagina a sua esposa se relacionando com fulano, ciclano, beltrano, e de boa, é meu amigo. Nenhum homem suporta isso. Então, com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Agora, pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Ou seja, você vai trazer para dentro dos cômodos, para dentro da sua casa, pelo conhecimento. Você sabe, o conhecimento, a Bíblia diz, é aquilo que constrói. Então, se não constrói, os cômodos da sua casa serão o quê? Vazios, não vão se encher. Sua casa tem que ser preenchida com coisas boas, com coisas que trazem edificação, que vocês possam viver uma vida como no lar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você ainda aqui, pegar no pé dos maridos agora. O marido, ele tem o papel de saber governar bem a sua casa. 1 Timóteo 3, de 2 a 5, fala sobre isso. Diz que é necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não se deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, sim, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ah, pastor, mas aqui está se falando para bispo, aqui está se falando para marido, aqui está se falando para homens, que o homem precisa ter muita inteligência, não ser irrepreensível, ser aquele marido de uma só esposa, um homem moderado. Veja, tem tanta gente que perde a sensatez, alguém que é respeitável, amém, querido? Respeitável, você que se dá o respeito, porque existem muitos homens que não se respeitam, não, os filhos não respeitam esse homem, e ele acha e leva tudo na brincadeira, e leva tudo na cachorrada, desculpa a expressão, mas é assim. A Bíblia diz que ele não deve ser apegado ao vinho, ou seja, o marido não deve ser um cachaceiro, em outras palavras, vamos logo bater logo duro. O marido não tem que ser um Zé da cana, um cana brava. Não deve ser dado ao vinho. Está se falando sobre marido que vai governar bem a sua casa. Não deve ser esse homem violento, esse homem que bate na esposa, esse homem que espanca a esposa, esse homem que a mulher, qualquer coisa que faz, já dá um empurrão e que ataca. Marido, você que faz isso, você vai ficar sozinho. Na hora que mais você vai precisar de uma família, todos darão as costas para você. E a Bíblia está falando sobre isso. Quem governa bem a casa é aquele que não é violento. Às vezes você pode até se desentender um pouco, mas discute o problema, resolve o problema, até energicamente, mas resolve o problema, mas não com violência. A Bíblia diz, ele deve ser amável. Ele deve ser amável. Esse cara tem que ser um cara amável, não apegado ao dinheiro. Tem homens que são apegados ao dinheiro, irmãos, que são verdadeiros avarentos, que as coisas faltam em casa, mas não falta o dinheiro na carteira desse cara. E a Bíblia fala sobre isso, marido, que isso é uma responsabilidade do marido na casa.
Eu sei que isso é uma mensagem que não agrada a muita gente não, mas os inteligentes ficam na live, os inteligentes procuram ouvir isso para crescer. Os inteligentes não se dispersam, não ficam conversando, mas ficam pegando, absorvendo conhecimento. Sabe por que os inteligentes fazem isso? Porque os inteligentes valorizam a palavra de Deus. Então deixa eu dizer mais ainda para você, marido. Governe bem sua família. Tenha seus filhos sujeitos a você, não pela violência, mas os filhos têm que entender que existe uma hierarquia na casa, que você é cabeça, marido, que a mulher, ela na verdade, ela é comandada por você, mas que os filhos estão em sujeição, em submissão aos pais, em obediência, e que esse marido tem que ser esse homem que edifica a sua casa dessa forma, com toda dignidade, amém? Saiba governar bem sua família, saiba governar bem sua família, sabe? Que eu tenho certeza que você está cuidando da igreja de Deus. O marido, ele é um sacerdote do lar. Não queira você dizer que isso aqui é para bispo e que simplesmente isso é para pastor, isso é para você. Você é o pastor da sua casa, você é o bispo da sua casa, você é aquele que tem que prestar conta a Deus sobre a herança que Deus te deu. Outra coisa também, o homem, ele é o cabeça da casa, mas ele é o cabeça do lar para ser o exemplo como Deus cuida dos seus filhos. Presta bem atenção, 1 Coríntios 11:3 diz: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Agora imagina, marido, você é o cabeça da mulher. Meu Deus, isso é muito forte, o cabeça da mulher. Pastor, o cabeça da mulher é o homem. Sim, o cabeça da mulher é o marido. Cabeça, quem é cabeça? Quem pensa. Onde é que está? Onde é que você pensa? Na cabeça. Então você tem que ser aquele cara que pensa pela sua esposa. Você tem que ser aquele cara que tem inteligência para passar para a sua esposa. Você tem que ser aquele cara, sabe por quê? Lá a igreja dizia, lá no começo da igreja primitiva, que as mulheres estejam caladas na igreja. Diga por quê? Porque havia aquele princípio, havia um machismo também por trás disso, mas havia um princípio em que as mulheres aprendiam com seus esposos. E isso não é feio. A mulher aprender com o esposo é coisa muito linda. Então, marido, como cabeça, você é aquele cara que pensa, aquele cara que controla, aquele cara que ajusta, aquele cara que leva as pessoas da sua família e da sua casa ao rumo certo. Por isso que você é o cabeça. Você não é o cabeça para maltratar a esposa de jeito nenhum. E o marido, 1 Coríntios, fala sobre isso, 1 Coríntios 11:3, que ele é esse cabeça. Esse cabeça é aquele que é o provedor, é aquele que é o exemplo de liderança, o exemplo de coragem, aquele que provê para casa, o sustento também. O marido, ele tem obrigação de tratar a mulher com amor, como eu já lhe disse. A Bíblia diz que maridos, Colossenses 3:19, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Colossenses 3:19. Quer dizer, o exemplo, quando a Bíblia diz que o marido tem essa obrigação de amar, de não tratar com amargura, mas só eu e Deus sabe a mulher que tenho. Olha só, a mulher que você tem hoje e o homem que você tem hoje se tornou amargo, ou ela ou ele se tornaram amargos, um ou outro. Eu quero dizer para você que tudo isso tem responsabilidade no homem e na mulher. A gente precisa entender que se não está bem, a gente tem que parar e sentar e dizer que está errado. A gente precisa colocar a nossa vida em ordem. A gente precisa tapar as brechas, analisar aonde nós estamos errando no nosso relacionamento. Onde a gente precisa conversar sobre coisas que nos tornaram amargos. Então muitas vezes o marido ele está amargo, a mulher está amarga, porque eles não estão sabendo, eles não estão colocando no prumo o seu relacionamento, está perdendo o norte, ou seja, não é que perderam, é que eles se deixaram mesmo se perder no norte da vida, no relacionamento. E a gente precisa ter muito cuidado, quando a Bíblia diz, marido, ame sua esposa,
trate-a bem, para que ela não seja amarga, ela não tenha amargura. Ela olhe para você, marido, olha para mim agora, marido. Tem homens que é o seguinte, a mulher, ela olha para o homem com aquele olhar de, não estou bem com você. Tem mulher que olha para o homem desse jeito, tem maridos que olham para a esposa desse jeito, não estou bem com você. Isso passa 1, 2, 10, 15, 20, 30 anos, morrem, nunca são felizes. Por quê? Porque nunca pararam, peraí, vem cá, está errado. Esse relacionamento da gente está errado. Qual é o exemplo que a gente está dando para nossa família, nossos filhos? Você me tratando mal, eu te trato mal. Deixa ela falar o que ela quiser falar, deixa ela jogar para fora o que ela quiser jogar, deixa ele dizer o que quiser dizer. O importante é que tem que se resolver, e essa amargura ser rompida, ser arrancada da vida de vocês. Sabe por que, amado, eu digo isso, maridos? Porque muitos maridos estão orando, jejuando, buscando isso, aquilo, e não estão tendo resposta nas suas orações. 1 de Pedro 3,7, a Bíblia diz aqui, que do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com a sua esposa, com a sua mulher, tratando com honra, imagine, o que é com honra? Honra é alegria, honra traz satisfação, honra dá satisfação, honra traz unidade. Olha a esposa com a parte mais frágil, não é aquela fraca, aquela coisa, não, frágil, a Bíblia está dizendo assim, você tem que olhar ela e tratar. Você já viu um copo de cristal, uma taça, uma coisa de cristal, sabe como é? Quando quebra, um pedacinho, você tenta colar, fica horrível, fica feio. É aquela coisa que é melindrosa, mas é muito importante. E a Bíblia diz que você tem que tratar, marido. Você sabe, no convívio com sua esposa, tratar ela com honra, como parte mais frágil, que ela é coerdeira do dom da graça da vida. De forma que, se você faz isso, as suas orações, elas não serão interrompidas. Mas se você faz o contrário, com certeza, as suas orações serão interrompidas. E eu quero finalizar aqui com o papel da mulher. O papel da esposa, ela é muito importante. O papel da esposa, a esposa, ela quando eu estou te mostrando isso para que você tenha sucesso no seu relacionamento. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Tem muita gente querendo ser feliz, mas ser feliz do seu modo próprio, do seu modo, da sua maneira, não quer ser feliz. Ela quer ser feliz segundo os seus achismos, segundo aquilo que vem no seu coração, ou seja, na sua inteligência, entre aspas, e aí a pessoa quer viver a vida do seu modo. E a gente precisa entender que para ter sucesso no relacionamento, tem que se ter relacionamento fundamentado em cima da rocha, que é a palavra, que é Jesus. E a Bíblia diz que a mulher, ela tem que ser submissa. 1 de Pedro 3,1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se algum deles ainda não obedeçam à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. E talvez você possa dizer assim, mas é muito difícil, pastor. Não é, querido. Quando Deus fala aqui, que você vai ser submissa, Ele está falando isso em amor. Você ser submissa em amor. E essa submissão vem a Deus em primeiro lugar. A mulher precisa entender que essa submissão em amor é uma submissão em que você obedece à palavra de Deus. A submissão em amor significa que primeiro eu sou sujeito a Deus, a sua palavra. Se eu sou submisso à palavra de Deus, eu faço isso por amor à palavra de Deus. E eu vou olhar para o meu cônjuge, não como um concorrente ou uma concorrente, alguém que quer, tomar o meu espaço. Ou seja, alguém que quer monopolizar, alguém que quer, de repente, controlar. Não. A submissão em amor é uma submissão que você olha para a palavra e diz, se é para mim ser feliz,
eu devo praticar isso aqui, eu vou praticar. Eu vou estar, sabe, eu vou estar com cuidado. Se é para tratar bem a minha esposa, mas minha esposa, pastor, ela é uma cavala. Meu esposo é um quadrúpede. Sinceramente, eu tenho palavras muito fortes para dizer sobre o meu esposo, minha esposa, pastor. O senhor não sabe quem é, não. Amados, deixa eu dizer uma coisa. Quando você começou a se relacionar, você não começou com patadas, você começou com carinhos, com olhares, com flertes. Você começou, foi ou não foi? Você olhava para ela olhava para você, vocês se gostaram, vocês foram se relacionando, foi tão lindo. Por que isso hoje está desse jeito? Porque muitas vezes a gente quebra o princípio da consideração e da honra. As coisas começam a acontecer e as pessoas começam a brigar por coisinhas, pequenas coisas que destroem o casamento, e destrói o relacionamento, e destrói o amor, e destrói o sentimento. E o que é que você tem que fazer? Volta ao primeiro amor, como a Bíblia diz. Analisa onde vocês caíram. Analisa, é fácil sim reconstruir, é fácil recuperar, é fácil. Você precisa entender, querido, que quando eu digo é fácil recuperar, é quando a pessoa está disposta a renunciar à sua carne. Não, eu vou tratá-la bem. Ela trata você mal, mas você trata ela bem. Ela trata você mal de novo, mas trata você bem. Você dá um presente a ela, ela diz: foi que houve? Por que tu está me dando isso? Você diz: não, só foi porque eu senti vontade. Em outras palavras, você está dizendo: foi porque eu senti vontade de tratar você muito bem, meu amor. Não precisa você expressar isso. Se não existe essa vontade de expressar, simplesmente a prática do amor, da consideração, do carinho, leva vocês a o quê? Leva vocês a essa consideração e reacende a chama. Meus amados, a Bíblia diz aqui em Tito, capítulo 2, versículo 4 e 5, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem seus maridos, seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui claramente? Sabe? Que isso são as pessoas idosas, têm que ensinar com o exemplo. O que é que está acontecendo hoje? Os jovens estão sendo destruídos, destruindo suas famílias e tendo famílias no futuro destruídas, porque não estão aprendendo esse princípio da palavra, o princípio da honra. Quando o Senhor diz aqui que é isso, que as mulheres idosas, elas têm que ser essas mulheres exemplo. Mas o que está acontecendo? Satanás está destruindo na mocidade, na juventude, está destruindo os relacionamentos, com falta de respeito, de submissão. São homens que não honram suas esposas, esposas que não honram seus maridos, são lares destruídos, filhos destruídos, e isso é um ciclo de maldição e desgraça, que esse mundo está, roda, e não para, amados. É preciso a igreja aprender isso. Você precisa parar para aprender essas coisas, porque está tanta gente preocupada com o futuro, com a conquista, com isso, com aquilo outro, e está esquecendo do principal, a benevolência, a bondade do Senhor, a esposa que o Senhor deu, o esposo que o Senhor deu para você. Você está tão preocupado com tudo, menos preocupado ou preocupada em tratar essa coisa linda, maravilhosa, chamada seu cônjuge. Você não está sabendo tratar com bondade, você não está tendo, sabe, exemplo para os jovens, você não está dando exemplo para outros. Então é preciso a igreja se voltar para essa realidade. A mulher, ela tem que ser uma mentora, como o homem também, mas aqui eu estou falando sobre responsabilidade da mulher, ser sensata, ser honesta, ser boa, como diz aqui em Tito 2, versículo 5, boa dona de casa. Poucas mulheres querem ser boas donas de casa. Joga assim, joga os filhos de todo jeito, vive de todo jeito.
uma bagunça, uma coisa terrível dentro da casa. A casa parece mais, eu não sei nem o que, misericórdia. Imagina esse esposo, o prazer que ele vai ter nessa casa. Mas se ele não me ajuda, também eu não ajudo. E o marido precisa ter também essa consciência. Quando os dois trabalham, os dois pegam junto no batente, no pesado. Meus amados, a mulher, ela é o exemplo de casa. 1 Timóteo 3, versículo 11. 1 Timóteo 3, 11, fala algo muito tremendo. Diz assim, ó: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, ou seja, controle, filha, 100%, temperatura baixa, nada de cabecinha quente demais. É meu jeito de ser. Você vai ficar sozinha, irmã. Sabia disso? Porque o homem, ele tem no sangue esse tal desse testosterona, o hormônio da guerra. E ele, por mais que seja manso e brando, chega uma hora que ele não te suporta, mulher. Chega uma hora que ele não te suporta. Seu jeito tem que ser o jeito da Bíblia. Como homem também, do jeito da Bíblia. Eu já fui um cara muito descontrolado. E eu olho para a palavra e digo: peraí, calma, Robert, senão você vai perder o melhor de Deus. E meus amados, minhas amadas, é isso que a igreja precisa entender. E aí a pessoa fica sem entender porque não dá certo com um, não dá certo com o outro. E o que na minha mãe me ensinou eu ser assim, não dá moleza a homem nenhum. Vai ficar sozinha. Como maridos que muitas vezes querem tratar a esposa como se fosse um capacho. Tratar a mulher como se fosse lá uma serviçal sem valor algum. Vai ficar só, vai mudar de esposa ano após ano. E no final vai terminar sozinho em um quartinho abandonado, porque os filhos se revoltam. É raridade você deixar um filho numa história do passado, no histórico passado com alguém, para esse filho te amar, como se você vivesse junto com a sua esposa. É raridade. Então fica só. Muitos desses homens ficam sozinhos, ficam miseráveis na vida, desgraçados, sem ninguém. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no Evangelho, o Senhor disse: ganha teu pai. Meu pai estava sozinho, meu pai sofreu muito, meu pai era aquele homem muito descontrolado. E aí ele viveu com uma, viveu com outra, e não deu certo com ninguém. No final da vida, quando eu cheguei, ainda ajudei ele demais, mas foi lá no final, numa vida solitária, triste, doente. Ainda terminou uma vida bem melhor depois que eu cheguei com minha esposa. E aí foi que meus irmãos começaram a se chegar também. Então eu quero dizer para você, homem, que é assim. E você, mulher, precisa ser essa mulher de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Vou repetir, mulher. Essa é a responsabilidade da mulher, da mesma sorte, quanto a mulher, olha, da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Mulher que mente, meu amigo, misericórdia. Mente o tempo todo, brinca com mentira. O marido pergunta uma coisa: mas tu não me disseste que foi assim? Não, mas tu mentiu para mim, fulano. Foi. E acha isso engraçado. Você está quebrando princípio bíblico, minha irmã. E tudo dá errado na vida da pessoa. Então o papel da mulher é ter esse cuidado. A mulher, ela é o exemplo da casa. Eu vou te dar um conselho, irmã. Nunca fale do seu esposo para os seus filhos. Fale mal, nunca fale mal. Nunca meta a tesoura no seu esposo com seus filhos. É muito perigoso isso. E vamos terminar aqui, tem muita coisa ainda, mas eu vou terminar aqui. Em Efésios 5, 23 e 24, onde o Senhor fala sobre as regras de Deus, que faz uma família pujante, uma família vencedora. Efésios capítulo 5, 23 e 24, onde o Senhor fala com
todas as mulheres nesse momento, que eu peguei no pé dos homens, agora no pé das mulheres. Versículo 23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Essa submissão é em amor. Marido, se você tem dificuldade em ver sua mulher submissa a você, ame mais sua esposa. É difícil uma mulher amada ser insubmissa. Uma mulher amada, ela é submissa. Ela faz por amor, ela coopera com amor, ela coopera com carinho. Ela não é aquela mulher que simplesmente ela faz, vixe, eu tenho que fazer, se eu não fizer, a casa cai. Não, ela vai fazer com maior carinho, com maior amor. Então, igreja, guarda essa palavra no teu coração. Esposa, você precisa entender que esse é o papel para uma família vencedora. São segredinhos que a igreja não gosta muito de comentar isso não, mas faço mensagem de aleluia, glória a Deus, e todo mundo vai para casa rico e termina miserável, entra ano, sai ano, a vida desgraçada, um lar destruído, finanças destruídas, porque ora, e nada de resposta, porque vive tudo brigando, feito cachorro em casa, e é isso, a verdade é essa, amados. Nós precisamos ver essas verdades diante dos nossos olhos, e dizer, meu Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar a palavra. Eu digo para você, esposa, seja submissa ao seu próprio marido, como convém no Senhor, como diz a palavra em Colossenses 3,18, mas também fala para o marido no versículo 19, maridos, amai as vossas esposas, e não as trateis com amargura. Finalizo dizendo, irmão, faça uma introspecção. Como está o seu relacionamento? A sua esposa tem olhado para você com um olhar de amargura? Você, irmã, seu esposo tem tido felicidade com você? Seu esposo é feliz com você, minha irmã? Vocês têm prazer em estar juntos? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, eu estava pensando hoje. Essa semana eu fiquei tanto aqui em cima, no apartamento, estudando, trabalhando lá em cima. Eu levei todo o meu equipamento, meu material, fui trabalhar lá em cima. Porque eu queria estar pertinho da minha esposa. Pertinho. A gente passou quase a semana toda lá em cima, e a gente era estudando, era escrevendo, era fazendo uma coisa e outra, e a gente sempre juntinho, pertinho do outro. E eu tendo aqui embaixo o escritório, bem estruturado, bem bacana, mas eu digo, estou com vontade de estar com você, e ela também, estou com vontade de estar com você. Eu tenho prazer em estar com a minha esposa, e ela também tem prazer em estar comigo. Você tem prazer, irmã? Você tem prazer, marido, em estar com a sua esposa? Ou acabou esse prazer? Ou vocês vivem porque tem que ser assim, é a pulso? É preciso pensar. Amados, pondera, pensa. Tem que haver conserto no seu casamento. Se não está tendo felicidade, se não está tendo prazer, se você é aquela pessoa insensível, se você é aquela pessoa que não tem mais sentimento nenhum pelo outro, vocês precisam parar e sentar. Analise que tem um espírito de engano entrando devagarzinho na sua vida, destruindo seu relacionamento, sua casa aos poucos. Você nem imagina, Satanás, ele entra de uma forma tão sutil, que você não consegue perceber, mas quando seus olhos são abertos, como estão sendo abertos hoje à noite, você vai parar. Essa mensagem, essa ministração não foi para você ficar cheio de entendimento, foi para mudança na sua vida. Qual é a área que você está precisando mudar? Onde o seu casamento? Onde vocês precisam dar uma pausa e dizer, vamos consertar isso aqui e vamos melhorar nisso. Amém, amados? Amém? Se é preciso palavras de carinho, de amor, e nunca mais vocês fizeram isso, comece aos poucos. Escrevam sete frases essa semana, 7 palavras que você quer expressar para a sua amada. Se você nunca mais conseguiu dizer eu te amo, se você nunca mais conseguiu dar um beijo nele ou nela, porque isso vai aos poucos acontecendo, essa frieza. Se você nunca mais deu aquele abraço, sentiu o cheirinho dela, sentiu o cheirinho dele, está na hora de voltar a isso. Se você nunca mais olhou no olho dela, sorrindo mesmo, você precisa fazer isso. Se você nunca mais pegou na mão dela para sair como um casal lindo de namorados, anda, um casal apaixonado, comece a fazer isso.
Eu vejo tanta frieza em muitos casais. O camarada anda lá na frente, a mulher anda lá atrás, ou a mulher lá na frente, o homem lá atrás, uma coisa bem, sabe, parece que não são nem casados. Não se vê um beijo, não se vê um abraço desse casal. Meu irmão, minha irmã. Ah, pastor, mas isso eu faço dentro de 4 paredes. Não, irmão, isso tem que ser feito em todo canto. Essa demonstração de amor não é para as pessoas, é para sua esposa, é para seu esposo. Aquele beijinho carinhoso, aquele cheirinho gostoso, aquele abracinho que você dá, só faz bem no seu relacionamento, só edifica o seu casamento. Abrace, beije. Abrace e beije enquanto você pode. Abrace e beije enquanto está vivo. Porque muitas vezes a gente só valoriza depois que perde. Ou aquela pessoa morre, ou aquela pessoa some da nossa vida. E nós precisamos entender que essa é a oportunidade de restauração do seu casamento, restauração da sua casa, restauração no seu relacionamento. É a hora de você parar, é a hora de conversar amigavelmente. Pastor, eu não consigo parar e conversar amigavelmente. Tenta, vai aos poucos. Você vai conseguir, meu irmão, minha irmã. Vocês vão conseguir. Se vocês não estão conseguindo isso, eu acho que precisa vocês parar os dois, se ajoelhar diante da cama assim, segurar um na mão do outro e vão dizer, vamos só falar com Deus. E sabe, quando Deus começa entrando a presença dele no relacionamento. Irmãos, eu digo a você uma coisa, quando Deus entra no relacionamento, vai ser restaurado seu coração, seus sentimentos, suas emoções, e vocês vão ser muito felizes. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família.